Olá, tudo bem? Essa é uma TV afiada com o ministro Carlos Gabas. Ele foi ministro da Previdência nos governos Lula e Dilma. Aqui a TV afiada acabou de exibir um pronunciamento, um depoimento do ministro Gabas, em que ele analisa a proposta de reforma da Previdência daquele que nós aqui no Conversa Afiada chamamos de Armínio Naufraga. Estão dizendo que vão trazer para o Brasil o modelo chileno. E o modelo chileno não serve nem para o Chile, nem para o Brasil. É um modelo que só serve ao capital especulativo. Uma proposta para acelerar o processo de capitalização da Previdência, ou seja, transformar a Previdência estatal numa Previdência dos bancos. Agora, eu trato com o ministro Gabas de um assunto mais imediato, que é o fato de que nós precisaríamos explicar aos nossos espectadores qual a diferença entre o projeto de reforma da Previdência do governo Temer e aquilo que a gente já sabe do que o governo Bolsonaro pretende. Porque o presidente eleito Bolsonaro tem dito muitas coisas sobre a matéria, o posto Ipiranga Paulo Guedes tem dito outras, o Onyx Lorenzoni tem dito outras, o vice-presidente Mourão muitas outras. Então, vamos tentar entender, para tranquilizar o nosso espectador, o que está em jogo? Temer ou os muitos Bolsonaros? O que eles significam? Bom, primeiro, Paulo, as duas propostas, se é que o Bolsonaro já apresentou uma proposta, ele já deu sinais. Sim. O Paulo Guedes já disse o que ele quer. Sim. Né? E em cima do que ele disse, nós vamos analisar as diferenças. Perfeito. Mas as duas são ruins. As duas são indesejáveis e as duas não atendem ao interesse do país de ter um sistema de proteção social que de fato proteja a sociedade. Claro. Os dois são ruins. Perfeito. Os dois não foram construídos em cima de um diálogo e os dois não tiveram uma construção de forma a alcançar o interesse de todos os atingidos pela reforma. Então, nós não concordamos com nenhum deles. Quantos milhões de brasileiros serão atingidos por uma reforma da Previdência? Todos. Todos os brasileiros? Todos, inclusive os que já estão aposentados. Mas vamos separar as duas coisas. A proposta do Temer. Que está no Congresso, que não avançou, por uma resistência da sociedade, dos partidos de esquerda, das centrais sindicais, da sociedade organizada. Essa proposta, ela alterava as regras no modelo de repartição, no modelo previdenciário, onde existe um pacto entre as gerações, onde quem está trabalhando contribui para financiar as aposentadorias, os benefícios de quem já está em benefício. Então, ela preserva o modelo de solidariedade, o que é desejável para nós. Mas ela altera as regras de acesso e de cálculo dos benefícios. Como? O que o Temer propunha? Regras de acesso mais duras, adiando o direito à aposentadoria, estabelecendo uma idade mínima, em princípio, igual para todo mundo, depois com algumas modificações. Sim. Vou falar da proposta original, que é o que o Meirelles queria aprovar. Acabava com a aposentadoria rural, no conceito onde ela existe, né, de proteção ao homem e à mulher do campo pela sua produção, pela sua dedicação à produção agrícola. E lembrando que nós estamos falando de 73% da produção do nosso alimento. Sim. Que vem da agricultura familiar. Ou seja, esta previdência estaria acabada. Ele iguala, né, a proposta original, iguala a condição de acesso ao trabalhador urbano. Ou seja, pelo menos 25 anos de contribuição individual por cada membro da família. É o fim da aposentadoria do homem do campo. Acabava com aposentadorias especiais, de professores, de trabalhadores em exposição em risco e em exposição efetiva ao risco, radiologia, radiação, trabalhador de mina, enfim, condições especiais. Acabava com isso também e acabava com a diferença homem e mulher, que também nós não concordamos. E estabelecia a regra de 65 anos com pelo menos, para você ter 100%, 49 anos de contribuição. E para ter o mínimo, 25 anos de contribuição. Lembrando que hoje são 15. Então, já era um desastre essas medidas propostas pelo Meirelles e pelo Temer. A diferença com o que está sendo
alardeado e defendido, inclusive, pelo Paulo Guedes, que agora fala que é uma proposta do Armínio Fraga. Na minha avaliação, Paulo, não é uma proposta do Armínio Fraga. Ela foi patrocinada pelo Armínio Fraga, mas ela foi construída dentro do IPEA, pelo Paulo Tafner, por agentes do mercado financeiro que defendem o regime de capitalização. E aí, o que significa o regime de capitalização? É o fim do sistema solidário. Ao invés de você ter um pacto entre as gerações, onde quem está trabalhando contribui para pagar as aposentadorias de quem se aposentou, você acaba com isso e você só vai contar com a sua poupança individual. A sua contribuição vai ser segregada numa conta sua. Lá na frente, o que você acumulou, o que o banco privado, o que o agente financeiro tiver lá na frente para te devolver, é o que você vai ter para a sua aposentadoria. Ou seja, em vez de eu receber a poupança ao me aposentar que o Estado me fornece, eu vou fazer uma espécie de caderneta de poupança nos bancos e quando eu me aposentar, os bancos vão dizer, olha, sobrou isso aqui. Você tem X. É isso. Divida isso no seu tempo de vida, é o que vai te sobrar. É isso. A experiência, Paulo, mostra que isto não protege a sociedade. Isso é insuficiente. Do Chile, por exemplo. Qual foi a experiência? Porque para eles, o modelo chileno implantado sob o regime de exceção do Pinochet pressupõe o seguinte, acabou a solidariedade, é individualização de contas. Você contrata uma AFP, Administração de Fundo Previdenciário Privada, um banco ou uma financeira, e essa AFP vai pegar o seu dinheiro e lá na frente vai te devolver o que tem do seu dinheiro. Esse banco vai aplicar no que ele bem entender. Do que ele quiser. Em ação, título do jeito que ele tesouro, quiser. Só lembrando que teve um período no Chile onde teve uma grande variação no mercado financeiro para baixo e essas AFPs tiveram uma perda brutal. Claro. Ela não. O dinheiro, do participante, do cara que investiu, do trabalhador. E isso fez com que hoje, por exemplo, no Chile, os aposentados recebam um valor menor do que um salário mínimo, quem contribuiu a vida inteira, menor do que um salário mínimo, e isso acaba. Ela dura, em média, 5 anos. Ou seja, o que está acontecendo com os idosos? A Bachelet não conseguiu mudar isso? A Bachelet, e eu participei desse processo, foi a convite, inclusive, do governo chileno, a Bachelet conseguiu instituir um pilar solidário para suportar, para ajudar a suportar esse desalento que ficou para os aposentados, porque acabou o dinheiro, o cara fica no sal. O que está levando os aposentados no Chile a fazerem? A cometerem suicídio. O índice de suicídio dentro dos aposentados no Chile aumentou assustadoramente. Por quê? Eles não querem ser um peso para a família. Ao contrário do que acontece no Brasil, onde as pessoas perdem o emprego, estão perdendo muito emprego agora, e estão se escorando nos pais, nos avós. Exatamente. Porque garante o arroz e feijão. Lá ao contrário. Mas o que se pode ter certeza do que o Paulo Guedes já quer? O Paulo Guedes quer o sistema de capitalização implantado já. Isso é inviável. Porque há um custo de transição. O Bolsonaro já disse que é preciso ir com calma. O Bolsonaro ele diz que tem desconfiança desse processo de capitalização. Eu acho bom que ele tenha desconfiança mesmo. E aí como é que... Eu acho bom. Ele podia ouvir as pessoas. Eu não quero que ele me ouça, não, mas ele podia ouvir mais gente na sociedade que entenda do assunto. Por que não ouvir o Congresso? Por que não ouvir as entidades civis? Sim. Chama a OAB, chama as entidades da sociedade civil, chama as centrais sindicais. Ah, não. Centrais sindicais não. Porque o futuro chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, disse, depois que um repórter perguntou se ele fecharia o Ministério do Trabalho, apesar da crítica das centrais sindicais, ele respondeu assim, de plano, se dependesse das centrais sindicais, o Bolsonaro não teria sido eleito. Portanto... Ora, mas ele vai governar só para quem elegeu ele? É possível. Não é desejável. Mas, enfim, tem muita gente... Vamos ouvir os universitários. Os universitários que eu falo, os professores universitários. Vamos chamar os universitários? Vamos chamar economistas que entendem disso, vamos chamar muita gente que entende do assunto. Não quero que chame, não precisa chamar os membros do governo. Não precisa chamar. Dá uma busca no Google. Tem um movimento no Chile que chama No Más AFP.
O Chile tem colocado mais de 1 milhão de pessoas na rua, quando chama as manifestações, contra as AFPs, porque percebeu que a AFP não protege, a AFP só quer lucro, ele é privado. Não existe chance, Paulo, de um sistema que não tenha solidariedade, que é conta individual, com objetivo de lucro, proteger alguém. Vai proteger só o interesse do banco ou da financeira. E eles já perceberam na pele isso. Por isso, o movimento No Mas AFP. Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Se você pegar na OCDE... O presidente Bush, filho, tentou privatizar o Social Security e não conseguiu. Você lembra disso? Lembro disso. Na verdade, a AIG, que é a maior empresa de previdência privada americana, quase quebrou na crise de 2000. Não quebrou porque o Obama foi lá e socorreu. Com 80 bilhões de dólares. Ou seja, isso é frágil. Isso não esse sistema não pode ser o sistema de proteção de uma sociedade civilizada. Por que a Europa não adotou isso? Tem na Alemanha? Não tem. Tem na França? Não tem. Na Europa não tem, Paulo. Os estados de bem-estar social, todos têm regime de solidariedade. Claro que tem desafios para ser superados. Claro que você tem que... E por que o PT, partido a que você está afiliado, não apresentou nessa campanha eleitoral uma proposta de reforma da Previdência? Porque ela não está pronta. Ela não deve estar pronta. Ela deve ser fruto de um debate na sociedade. Mas não tem que ter uma proposta com o fato de que o brasileiro hoje está vivendo mais? E o regime de solidariedade hoje está mais fácil? Nós temos diretrizes. Nós temos diretrizes. Por exemplo, nós queremos fazer uma reforma da Previdência, nós topamos debater uma reforma da Previdência que reorganize fontes de financiamento. Porque tá óbvio, tá claro, tá em todos os espaços que você pesquisar. A Previdência tem créditos para serem cobrados. E o Temer, ao invés de cobrar os créditos, fez uma grande anistia da dívida da Previdência. Nós não concordamos com isso. O dever de casa da Previdência é cobrar os devedores, sonegadores. Eu estou falando de sonegadores. Eu não posso falar em rever qualquer ponto do direito, do acesso ou do cálculo do trabalhador sem cobrar os caras que devem para a Previdência. Então nós tínhamos um debate que foi instituído. O primeiro fórum foi em 2006, depois a segunda edição do fórum em 2015. Fórum Nacional do Trabalho e Emprego. Traz os empregadores, traz os trabalhadores, traz os aposentados e o governo, senta na mesa, coloca os números às claras e vamos debater alternativas de financiamento e alternativas de regra de acesso. Claro que nós temos proposta, mas essas propostas devem ser debatidas com os interessados. Qual é o problema disso? Onde está o mal de você debater com quem vai ser atingido por uma reforma? Não tem mal nenhum, só tem bem. O problema é que quem quer fazer a reforma, que é para destruir, não vai debater, claro que não vai debater. Numa entrevista que o ministro deu aqui à TV Afiada, ministro Carlos Gabas. Eu. Ué? O ministro Carlos Gabas falou que não fazia sentido discutir a reforma da Previdência descolada de uma reforma tributária. Sim. Seria bom recuperar esse raciocínio para explicar ao nosso espectador. Porque é o seguinte, os países que enfrentaram os desafios de um regime de repartição, de um regime de solidariedade, todos eles o fizeram mediante uma reorganização de fontes de financiamento. Isso eu estou falando de reforma tributária. E vou falar de algumas... O que é reorganização das fontes de financiamento para o nosso público entender? Então vamos lá. A Previdência hoje, ela no contexto, ela está na Constituição, dentro de um conceito de seguridade social. A Constituição estabelece quais são as fontes de custeio da Seguridade Social. Quais são os tributos, as contribuições que estão na Constituição, que são utilizadas para pagar as despesas da Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? Previdência, assistência e saúde. A contribuição sobre folha de pagamento é a maior delas. É a maior de todas as contribuições. Quase 70% desse conjunto vem de folha de salários. E só pode ser utilizada para pagamento de benefícios da Previdência Social. A COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento. E a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, sobre o lucro. São as outras duas contribuições relevantes. Tem receita de concurso de prognóstico, bens leiloados pela Receita, uma série de outras receitas que são muito pequenas. Vamos falar das três grandes. Elas precisam de uma reorganização, por quê?
Porque o próprio mercado de trabalho, e aí eu quero excluir disso a reforma trabalhista que foi feita, que precisa ser revogada, claro, porque ela institucionaliza a escravidão. O bico, a escravidão. Bico. Eu me confundi. Ela institucionaliza isso. Isso para nós não deve permanecer, tem que ser revisto. Considerando só o movimento natural do mercado de trabalho, fruto do avanço tecnológico, que vai substituindo gente por tecnologia. Perfeito. Isso acontece. Eu preciso, ao mesmo tempo, discutir como que eu substituo a perda de arrecadação por você deixar de empregar gente e usar a tecnologia. Eu preciso migrar essa perda de arrecadação quando eu não tenho folha de salários. E eu vou dar um exemplo muito claro para você. Banco. Eu fui bancário na década de 80. Nós tínhamos um exército de bancários. Por quê? Não tinha tecnologia, não tinha internet banking, não tinha caixa eletrônico, não tinha nada disso. As pessoas tinham que ir aos bancos. Então tinha que ter muito bancário. Existia um exército de bancários, consequentemente existia uma massa salarial de bancários que o banco contribuía sobre essa massa salarial. Os 20% que o banco paga sobre folha de salários era sobre esse montão de gente. O sindicato hoje estima que deve ter algo em torno de 20% desse conjunto do que havia na década de 80. Ou seja, nós perdemos, conta rasa, 80% da massa salarial, perdemos 80% da arrecadação. Isso acontece em vários segmentos. Isso, portanto, precisa migrar para COFINS, para faturamento e para o lucro. Porque você perde sobre folha de salários, precisa migrar para onde está indo esse ganho. Eu pergunto para você, os bancos nesse período perderam 80% do faturamento ou do lucro? Não, eu não tenho impressão que não. Eu tenho visto o balanço dos bancos recorde. E eu estou até com pena deles. Eles estão numa situação muito difícil. Recorde sucessivo de lucro. Ministro Gabas, numa palavra para a gente concluir essa nossa instrutiva entrevista, eu pergunto, o que o espectador da TV Afiada ele deve prestar atenção a quê diante dessas notícias desencontradas sobre Previdência Social? Eu entrevistei o Boulos, o Guilherme Boulos, que falou que acredita que o novo governo tem 3 alvos de início. Criminalização dos movimentos sociais, aprovar essa escola sem partido e, em terceiro lugar, fazer a reforma da Previdência. Paulo Guedes falou, Previdência, precisamos prensar o Congresso. O que é o ponto que deve chamar a atenção do nosso espectador? Ficar de olho em quê? A minha percepção, Paulo, é que esse governo ele vai utilizar uma pauta moral, tipo a escola sem partido, tipo kit gay, que eles continuam falando, tipo redução da maioridade, que não é só uma pauta moral, uma pauta objetiva na criminalização do jovem, enfim. Eles vão utilizar essa pauta como um instrumento de... para botar na vitrine. Chamar a atenção da sociedade, para botar na vitrine, botar na malhação e aprovar a pauta econômica por um outro lado. Privatização, venda do patrimônio, mais isenção para o grande capital, concentração de renda, destruição do patrimônio nacional e privatização da Previdência. Tá. Isso vai ser utilizado. A palavra-chave para o nosso espectador quando você ouvir falar em capitalização, fuja. 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 Eu não sou contra, Paulo, por princípio, ao regime de capitalização que é opcional, que é complementar. Tá. Nós fizemos essa reforma no regime próprio da União. Já existe hoje. Só para as pessoas saberem. Quem fez o concurso público? A partir de janeiro de 2013, pode ser juiz, pode ser médico, pode ser procurador, pode ser engenheiro, qualquer categoria do executivo, do legislativo e do judiciário vai se aposentar com R$ 5.645. Acima disso é a capitalização opcional fechada. Fundo fechado sem fins lucrativos. Perfeito. O que eles estão propondo? Isso foi no governo Dilma. Essa reforma foi feita em 2003, no primeiro ano do governo Lula, regulamentada em 2012 com a instituição do FUNPRESP, Fundo de Previdência do Servidor Público. Exatamente. Do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso já está em vigor, está funcionando, isso vai equacionar o déficit
da Previdência do setor público a partir de 2032, 2033. E depois eu te mostro os gráficos, isso zera. Então, do ponto de vista do chamado déficit que eles estão alardeando, no serviço público federal está equacionado nos três poderes. Então, qual é o desafio? É dar dinheiro para os bancos. É dar dinheiro para os bancos. Inclusive, entregar o FUNPRESP para os bancos. Claro. Que já é um fundo razoável. Quando ouvir falar em capitalização, fuja. Muito obrigado. Gostou dessa TV afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.